Olá, eu sou João Henrique Faria. Estamos aqui no Alcateia Cast nesse 2024 que promete. Estou eu aqui com o Nilson Rachizumi e hoje tem coisa boa no nosso programa Alcateia Cast da Alcateia Política na Ligue TV. Hoje nós temos quem, Nilson? Hoje nós temos o Marcelo Natali, empreendedor da BN3 e um dos profissionais estrategistas nessa área de marketing digital que mais tem se destacado ao longo desse último 2023. Então, gente, um programa exclusivo, um Alcateia Cast exclusivo com o Marcelo Natali, que é um cara fera nessa questão do digital e em especial de tráfego. E ele vai conversar muito com a gente e vai falar também sobre o Compol, que ele criou, foi um dos criadores do Compol, né? Que hoje faz um sucesso danado com eventos de marketing político pelo país inteiro. Então, para a gente poder começar o nosso Alcateia Cast aqui pela Ligue TV, um programa da Alcateia Política, solta a vinheta Marqueteiro Não! Marqueteiro Não! Seja bem-vindo, Marcelo. Uma satisfação, um privilégio ter você aqui conosco. Fala, Nilson, cara, uma honra estar aqui no Alcateia Cast. Quando fui convidado, não pensei duas vezes. Vai ser um prazer fazer esse papo com vocês. Uma honra estar aqui com 3 profissionais do nível de vocês. Muito bem. Eu tenho a impressão de que você, ao longo dessa sua trajetória, construiu algumas coisas importantes e naturalmente, foi desenvolvendo um trabalho que começou a empolgar não só os seus clientes, mas também a comunidade da comunicação governamental e marketing político, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção é exatamente essa movimentação, essa visão estratégica que você tem, e eu queria que você, justamente hoje, nessa perspectiva de falar para o Marqueteiro Não, você pudesse dizer um pouco desse caminho que você trilhou, principalmente quando você começa a dizer da mudança de jeito de enxergar as pessoas a partir exatamente dessa distribuição estratégica e visão estratégica dentro do digital, né? Naturalmente, a BN3 é uma organização que olha para o marketing de dados, e eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Pode ser? Bora lá, Nilson. Cara, o que acontece, né? A gente teve eu acho que assim, eu vivi muito o processo de digitalização dessa economia digital, do amadurecimento dela. Eu acho que nos últimos 10 anos a gente saiu de um processo em que a gente ainda tinha uma coisa muito analógica. Quando eu digo analógico, eu digo aquela coisa de... Dando um exemplo, tá? Vamos voltar, a gente está aqui em 2024 gravando esse podcast. Se a gente voltar 10 anos para trás, para 2014, a gente ainda estava na época dos modems ADSL. A gente estava naquela coisa de que o cara precisava sentar no computador para entrar na internet. Era um outro mundo que a gente estava construindo naquela época. A gente tinha um cenário de baixa conectividade, a gente tinha um cenário de... Só para os smartphones ainda era muito incipiente, era tudo muito novo. Tudo muito recente. E eu acho que a gente passou por um processo, Nilson, nesses 10 anos, mas a gente estender isso para 15, em que a gente saiu de usar o computador como um canal em que a gente exclusivamente consumia conteúdo. Criar conteúdo há 15 anos atrás na internet era entrar no bate-papo do UOL e interagir com alguém. Isso era o máximo que você criava de conteúdo. Era entrar para fazer um post no teu Fotolog, que era um post por dia, o máximo. Se você tivesse uma conta premium, podia postar todo dia. Então, quer dizer, era muito básico, era tudo muito simples. As fotos no Fotolog aceitavam resolução de até 1000 pixels. Até 1000. Quer dizer, não era no mínimo 1000, era até 1000. Era tudo diferente. Isso mudou daí, vamos lá, a gente começa a ter um boom enorme de criação de conteúdo. A gente começa a ver todo mundo criando conteúdo, as empresas, as marcas. Antigamente, uma empresa estar na internet era ter um site. Hoje em dia ela tem que ter o site, ela tem que ter uma equipe de redes sociais, ela tem que criar conteúdo, ela tem que ter social listening, ela tem que monitorar o que é falado sobre ela. Isso foi mudando a dinâmica. Todo mundo passou de consumidor, exclusivamente, para criador de conteúdo. E nesse contexto, eu acho que a gente perdeu a mão do controle. Todo mundo que estava no processo de comunicação perdeu o controle totalmente. Esse controle sai de quem está criando conteúdo, porque antes bastava que você criasse. Vamos lá. Se eu fosse amigo do Nilson e eu criasse conteúdo, o meu conteúdo seria visto por ti, desde que tu acessasse a internet em tempo hábil, né? Os feeds, a rede social ela era cronológica, linear.
A gente tinha, Marcelo publicou às 9, Nilson publicou às 10. E ok, e era isso. E aí a gente tem uma virada de chave. Excesso de produção de conteúdo, menos gente consumindo. E a gente vai ter um cenário de intensa fragmentação da mensagem, quer dizer, ninguém mais lendo nada. Eu tenho tanta informação para ler que não é como uma revista que eu lia tudo. O editorial, a matéria, a reportagem. Eu não tenho começo, meio e fim. Eu só leio um pedacinho e aí a gente tem um desafio como comunicadores de comunicar nesse cenário, de trazer informação para alguém que está na ponta num cenário de intensa fragmentação, de muito ruído. A pessoa não está mais simplesmente assistindo TV ou simplesmente assistindo a tela do celular. Ela está fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo e não está prestando atenção em nenhuma delas. Nesse contexto, Nilson, a gente entra no meio desse caldo a possibilidade da compra de mídia, que eu já atuava com isso no mercado de eventos, e a compra de mídia entra distorcendo ainda mais esse processo, porque ela fala o seguinte: você não consegue a atenção de ninguém, mas se você pagar, eu posso garantir que você vai impactar essa pessoa. Não posso garantir que você vai reter a atenção, mas posso garantir o seguinte, que se você conseguiu chamar a atenção do Nilson uma vez, você será capaz de, nos próximos 7 anos, se manter impactando o Nilson diariamente, desde que pague por isso. Então, isso muda drasticamente o processo, porque até então, a gente dependia muito da motivação do Nilson de voltar para consumir. Você comprava a Veja dessa semana, mas para você ler a próxima, você tinha que voltar na banca e comprar mais uma. Eu dependia do ânimo, da motivação do Nilson de ler. E agora não mais. Então, agora, num cenário que é muito mais fragmentado do que era antes, com muito mais informação, eu posso pagar para garantir que, mesmo que o Nilson não queira me ver, desde que ele volte aos canais sociais, eu me mantenha presente. Eu me mantenha bombardeando o Nilson de informação. E isso gera 1000 novos desafios. Acho que eu vou resumir a pergunta aqui, mas isso implica em 1 milhão de novos desafios, como, por exemplo, qual conteúdo eu crio para alguém que eu vou falar com ele todos os dias? Qual é o conteúdo? Se eu vou estar presente 300 dias por ano na vida desse cara, é um conteúdo muito frio? Eu tenho que me apresentar nesse conteúdo? Eu tenho que todo dia falar: oi, Nilson, eu sou o Marcelo Natali? Ou eu posso chegar falando: fala, meu querido, estamos aqui para mais um dia de papo, porque você já é de casa? Então, isso muda totalmente e gera 1000 implicações para nós aí. Com certeza, Marcelo. Diga aqui para a gente um pouquinho a respeito da política nesse contexto que você acabou de explicar. Quer dizer, porque na política, se a gente for pensar bem, em termos de Brasil, é de 2018 para cá que a coisa começa a agir de uma forma mais intensiva. Totalmente. E não só no Brasil, né? No mundo. Se a gente olhar para a política mundial a nível de campanhas online, esse movimento ele vem de 18 para frente. A gente tem se a gente pegar lá a campanha do Barack Obama, que é pré-18, a gente vai ter um amadurecimento do processo digital, mas vai ter muito pouco ainda de profissionalização desses canais. O que eu quero dizer é o seguinte: na parte de conteúdo já havia profissionalismo. Conteúdo pensado para a internet, isso já existia. O que a gente não tinha? Capacidade de ferramenta para usar os dados que essas redes geravam para nós, para se comunicar de fato com o eleitor, ou com o potencial eleitor. Vamos lá. Vamos pensar assim, até 18, as equipes digitais nada mais eram do que grandes agitadores de torcida. Eles estavam ali para tentar usar da internet para mobilização, de alguma forma, só que ele não tinha rastro social, ele não tinha assim... dando um exemplo, alguém curtiu uma foto do candidato. E daí? Você tinha uma curtida ali, você não lembra mais nada. O cara curtiu. Com a virada de chave em 18, muda a legislação. Né? Podemos, a partir das eleições de 2018, usar a mídia paga para falar diretamente com o eleitor. Um fenômeno que afetaria as legislações eleitorais praticamente no mundo inteiro, dali para frente, porque hoje são poucos países que não permitem. Eu estava acompanhando recentemente uma eleição no Congo, e o Congo usa a internet de forma massiva na compra de mídia. O presidente lá tem até abuso de poder econômico assim, absurdo em compra de mídia. Então, é uma coisa global. E essa mudança na política, o que eu falei ali vamos lá, vou voltar um pouquinho na minha primeira fala. Quando a gente fragmenta a mídia, quando a gente fala, olha, é muita informação e o Nilson vai consumir só de alguns canais. Ele não vai consumir de todos. Ele vai consumir de alguns. E quanto mais ele consumir desses canais, mais conteúdo ele vai receber deles. Como assim, Marcelo? Vamos lá. A hora que alguém interage com um político, ele está dizendo para mim o seguinte:
Se alguém, vamos lá, sou prefeito de um município e alguém vem na minha rede social e fala assim, ó, parabéns, prefeito, seu trabalho é muito bom. Olha só, eu descobri que essa pessoa conhece, eu descobri várias coisas sobre essa pessoa. Eu descobri que ela, de alguma forma, conhece o meu trabalho. Eu descobri que ela simpatiza com o trabalho do prefeito. E eu descobri que ela já conhece o prefeito. Eu descobri 3 coisas dela com um comentário só. A hora que essa pessoa deixou esse rastro social, como eu vou chamar aqui para vocês, ele deixou esse comentário que vincula ele a mim, eu tenho capacidade de nunca mais deixar essa pessoa deixar de receber meu conteúdo. E na minha maneira de ver rede social, não existe nada mais importante do que falar com essa pessoa. Ela é mais importante do que todo o resto do eleitorado. Como assim mais importante é que já te conhece, Marcelo? Ela é a mais importante porque ela é a pessoa que pode começar um movimento para mim, que pode me defender, que pode compartilhar nos stories, que pode jogar confete, que tem mais chance de engajar comigo no futuro porque ela já engajou no passado. Ela não tem problemas em demonstrar apoio. Só que acontece, percebe que a partir do momento em que ela me deu uma primeira ação, eu nunca mais deixei de falar com ela. Eu intensifico depois que ela participa uma vez. Ou seja, com o tempo, extravasando o campo político, quanto mais nós consumimos alguma coisa, mais nós recebemos conteúdo dessa coisa. Quanto mais eu engajo, mais eu sou impactado. O ciclo é esse. Se a gente entrar no site da Gol agora e buscar uma passagem aérea, nós vamos sair de lá e receber muito conteúdo da Gol. Ou seja, quanto mais eu consumo de alguns canais, mais conteúdo eu recebo de alguns canais. Se a gente olhar para isso, para o aspecto bolsonarista ou petista, por exemplo, progressista, como a gente quiser chamar, percebe que muitos de nós, eles consomem notícias, eles consomem conteúdo dos mesmos canais sempre. Eles não buscam novos canais. Quanto mais eu leio, por exemplo, a Carta Capital ou o Brasil 247, mais eu recebo o conteúdo deles e mais dentro desse mundo eu tô. Se eu for para o outro lado, se eu for consumir Brasil Paralelo e, enfim, qualquer site de direita, quanto mais eu consumir, mais conteúdo eu vou receber. E aí a gente tem, e acho que aí te respondendo, uma filha da fragmentação de mídia, que é a fragmentação política, que é o seguinte, quanto mais eu fragmento a mídia, mais eu racho a sociedade em 2 ou 3 ou vários blocos. Por quê? Porque o progressista só consome conteúdo progressista. O de direita só consome conteúdo de direita. É difícil ele furar a bolha, ele não vai buscar um contraponto em outro lugar da rede. Isso vai gerar para a gente o quê? Grandes bolhas de cada político. Então, por exemplo, quem consome o André Janones só recebe André Janones. Quem recebe Eduardo Bolsonaro só recebe Eduardo Bolsonaro. E assim progressivamente. E como essas pessoas geram grupos, então, por exemplo, você está vendo hoje Eduardo Bolsonaro, amanhã você está vendo Bia Kicis, e depois de amanhã você está vendo Carla Zambelli, porque eles se referenciam o tempo todo. Isso gera um ecossistema ali dentro. No campo progressista, a mesma coisa. Qual que é o desafio nosso? Entender que fazer isso de forma orgânica é possível. Tudo que eu falei aqui é orgânico dessas pessoas. Mas a mídia paga gera esse efeito muito instantaneamente. Se eu criar uma página de um prefeito agora, 0, nunca teve rede social, publicar um primeiro vídeo, e esse vídeo for visto por 10 mil pessoas, essas 10 mil que viram o vídeo podem ser impactadas daqui para frente todos os dias, até o dia da eleição. Elas ficaram 300 dias assistindo conteúdos desse cara, porque viram o primeiro vídeo. Quer dizer, consumiram a primeira vez, e se ficaram ali 75% do tempo, por exemplo, continuarão recebendo conteúdo. Isso acho que muda drasticamente, e por isso que na política isso se tornou tão importante. Porque na política, e aí fazendo um paralelo com a mídia paga, né? Na mídia paga a gente tem se a gente fala de venda de produtos, né, a gente tem um evento chamado conversão. A gente fala que eu estimulo um cliente, um usuário, com mensagens, buscando que no fim dessa jornada ele converta, que ele compre alguma coisa. No processo eleitoral eu não tenho a compra. Não existe a compra. Ele pode passar de hoje até o dia da eleição namorando com o político e não ir votar, por exemplo. Ou no meio do caminho a mãe dele pediu voto para outra pessoa e ele votar outra pessoa. Quer dizer, o grande gap, o grande desafio, e por que a mídia paga é tão importante nesse processo? Ela é a única ferramenta que garante, não que o cara vai votar, mas garante o seguinte: se em algum momento dessa jornada alguém simpatizar contigo, entrar no teu site, buscar sobre você, se ela assistir um vídeo inteiro, se ela demonstrar apoio num comentário, você vai ser capaz de se manter conectado com ela de hoje até o fim da jornada. Não promete que o cara vai votar, mas ela promete o seguinte: que as mensagens que você me entregar, eu serei capaz de entregar de hoje até o dia da eleição.
E isso, dado o ferramental que nós temos hoje, que a legislação permite, dado o uso de rede social no Brasil, que é muito forte, se torna uma ferramenta muito importante para complementar qualquer estratégia digital. Muito bem. E nessa perspectiva quando você fala especificamente do fortalecimento dessas bolhas, vamos dizer assim, né, em função do perfil de conteúdo, né, você, na sua opinião, você vê possibilidade, né, de se criar elementos que possam efetivamente fazer com que haja uma troca, né, ou eventualmente até surgir uma bolha de centro, como algumas pessoas costumam dizer, seria ideal que a gente tivesse, já que a gente tem extrema direita e extrema esquerda, que talvez tivesse um extremista de centro. Faz sentido isso para você? Eu acho que no cenário de redes sociais que a gente tem hoje é muito difícil, Nilson. Eu vou te explicar por quê. Tudo que eu estou te falando nasce do engajamento. Todo esse processo nasce de um primeiro engajamento. Seja assistindo um vídeo, seja comentando, seja curtindo. E a verdade é que, e isso é uma coisa complicadíssima, né? O que gera engajamento está nos extremos. É muito difícil você gerar engajamento no centro. Muito difícil. Eu tenho um trabalho de quase 5 anos atendendo o MDB Nacional, o partido, né? Na parte de distribuição de conteúdo. E é um desafio enorme, Nilson. Enorme. Tu distribuir conteúdo de um partido de centro no Brasil é uma coisa super complicada. Porque você fala sobre coisas que são fundamentais para o país, por exemplo, vamos falar de educação, de saúde, de segurança pública, vamos falar dos debates reais das cidades, dos debates reais do Brasil. Esses debates interessam muito pouco na internet. Ele gera pouquíssimo engajamento. E se ele gera pouco engajamento, ele constrói pequenas bolhas, percebe? É uma coisa complexa. Então, assim, eu vou te dar um exemplo do MDB. O MDB tem a segunda melhor taxa de engajamento entre todos os partidos políticos no Brasil. Vamos lá, taxa de engajamento. Taxa de engajamento é engajamento versus tamanho da base. Por que ele tem a segunda melhor? Porque ele fala com as pessoas certas. O MDB conversa com o MDBista, de forma paga, certo? Ele tem uma pequena bolha que ele conversa com ela, e essa bolha é muito plugada ao MDB. Eu costumo dizer que o MDB é um partido que ele é muito forte em diversos locais, então, no interior, em algumas cidades, ele é muito relevante, e isso mantém ele muito denso, muito coeso, online. Mas isso não dá projeção para ele, isso não dá tamanho, isso não dá volume. Então, ele tem uma boa taxa de engajamento, mas em engajamento bruto, em volume de engajamentos, ele fica muito atrás do PT, do PL, do próprio PP. Né? Ele não consegue ter essa projeção do Novo, por exemplo, né? Do próprio PSOL e outros partidos. Qual que é o desafio que a gente tem ali? Essa bolha de centro, ela dificilmente vai se criar por vários motivos. E aí nós temos problemas que estão na ordem, na minha visão, do eleitor, de quem está consumindo o conteúdo, e nós temos também problemas do lado dos políticos que estão criando conteúdo. Como assim, Marcelo? Vamos lá. Do eleitor, como eu te falei, a gente bota um vídeo de um arrastão em Copacabana e a gente tem 1 milhão de plays. E a gente faz um vídeo falando sobre segurança pública e ninguém engaja. Entendeu? Falando de proposta, falando do que deveria ser feito. O debate sério, ele é esvaziado. O debate que não gera entretenimento na rede social, ele fica vazio de engajamento. E se ele é vazio de engajamento, ele é vazio de construção de bolha, ele é vazio de construção de rede, porque ele não tem, ele não gera rastro social, ele não gera buzz, ele fica sendo esvaziado. E do lado do político, eu acho que daí tem uma responsabilidade que é muito complicada, que é o seguinte: os políticos, nessa economia de atenção, usam a rede social, usam os canais digitais para chamar a atenção. E para chamar a atenção, ele extrema suas posições. Ele quer chamar a atenção, o que ele faz? Ele radicaliza. Ele vai lá no extremo. Ele vai lá no bandido bom e bandido morto. Aí ele, vai lá no extremo. Legal. Quando ele foi lá no extremo da direita, por exemplo, ele consegue atenção, ele constrói rede, ele fica gigante online. Mas para ganhar eleições majoritárias, esse político faz o quê? Ele modera o discurso. Ele modera, ele volta ao centro. Não a nível de plataforma, mas a nível de... Ele dá uma polida no discurso para poder ter maioria, para compor maioria. A gente pode ver isso na eleição do Lula, por exemplo. Não é uma eleição, não é uma campanha de extremo, não, é uma campanha de moderação, de união nacional, né? Só que quando você modera, quando esse político volta ao centro, esse eleitor radicalizado já está consolidado, cristalizado, como diria o Felipe Nunes, já está calcificado na extrema.
na bolha. Ele já está consumindo na bolha, ele já era. Eu dou sempre o mesmo exemplo. A minha mãe, ela é muito bolsonarista, muito, extremamente. E a minha mãe é tão bolsonarista, e eu aprendi muito disso que eu estou te falando com ela. A minha mãe, ela não é que ela gosta de alguns canais. Ela gosta de alguns canais, eu respeito o posicionamento político dela, mas ela gosta de alguns canais, ela só consome desses canais. E depois de um tempo, ela não aceita outras fontes de informação. Então, ela me traz uma informação que eu rebato com outra fonte de informação, e ela fala, não, essa fonte aí não vale. Essa fonte aí, não quero saber dela. Eu não acredito nessa fonte. Percebe? Então, assim, por mais que o político modere o discurso depois, porque ele era uma estratégia, né, de aquecimento de base, de achar eleitores, ele moderou. Só que a minha mãe não modera mais. Ela já está lá no extremo, ela já foi. Entendeu? Então, assim, esse efeito eu vejo ele acontecendo na sociedade inteira, e eu não vejo, nesse momento, muito espaço para esse debate do centro. Eu fiz muitos trabalhos, né, com políticos de centro, atendo vários deputados de centro. Aliás, é onde eu mais atendo políticos hoje, é no centro. E o centro, cara, é um desafio diário, entendeu? Os políticos tentam construir plataformas, eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Eu não vejo mais o político, esse aqui é o cara da saúde, é o cara da educação, é o cara das... Cara, eu não consigo ver essa construção, eu não consigo ver uma sociedade que dê ressonância para isso, que faça esse som ecoar. Eu acho que é uma discussão que parece sempre esvaziada e que, por ser esvaziada, ela, a nível de mobilização digital, de estruturação de rede, ela não tem futuro nenhum. Que pena, né? Marcelo, pensando aqui nessa produção de conteúdo e pensando principalmente na política, sempre que a gente vai fazer uma consultoria, estabelecer uma estratégia, a gente avalia muito aquela dicotomia quantidade e qualidade, tá certo? Perfeito. Como é que você trabalha essa questão do ponto de vista do conteúdo produzido e que você vai ter que distribuir, você vai ter que fazer essa informação chegar até as pessoas? Como que fica o duelo qualidade e quantidade? Bora lá. Essa pergunta é muito boa, cara. Olha só, olha que interessante isso. Nós todos aqui, todos nós que temos mais de 30 anos, vivemos uma época em que a gente já escreveu uma carta na vida. Escreveu uma carta para alguém, certo? Quando você falava com alguém por carta, não só porque era papel, e tinha uma coisa até emocional do papel, né, aquela coisa do papel e caneta, mas quando a gente escrevia uma carta, você parava 1 hora para escrever uma mensagem. 1 hora, 2 horas, 3 horas escrevendo a tal da carta. Quando a pessoa recebia a carta, ela não abria a carta na rua. Nós recebia uma carta do Nilson. Pegava essa carta, entrava em casa, sentava na mesa, abria o papel, parava e lia a carta do Nilson. Se o Nilson mandasse 5 cartas por mês para a pessoa, ela parava para ler aquelas 5 cartas como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque ele recebeu uma carta, certo? O conteúdo era muito relevante, era muito personalizado, era muito autoral, e a gente comprava aquilo e parava para ler, porque era para nós. Quem escreveu para o Nilson, escreveu para o Nilson, é só para ele a carta. Né? Ou para o Nilson e família, mas não era uma coisa do tipo, escrever essa mala direta para 1000 pessoas, lê ela aí, né? Hoje, a gente cria conteúdo cada vez menos personalizado e tenta falar com o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Essa é a lógica da rede social. Pois é. Eu sou verticalmente contra ela, entendeu? Contra essa lógica pelo seguinte, o caminho, tudo que eu falei aqui de fragmentação de mídia, né? O caminho, a cura, o remédio para a fragmentação de mídia é a personalização. A gente cura a falta de atenção das pessoas personalizando as coisas. É aquela coisa, é muito fácil tu ignorar um banner da Gol, mas é muito difícil ignorar quando ele vem escrito Nilson, sua passagem para o Maranhão baixou de preço. É muito diferente. É uma personalização mínima, porque ele já sabe que tu vai para o Maranhão, ele sabe que teu nome é Nilson, e ele fala, a passagem que você queria acabou de baixar de preço. Pô, isso aqui me interessa, foi feito para mim, sabe? A personalização, ela é muito forte, Quando a gente consegue gerar, quando a gente fala de gerar conexão na rede social, que se fala tanto hoje, conteúdo que gera conexão. Conteúdo que gera conexão, o que é? É conteúdo personalizado, não necessariamente com o seu nome. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, o Nilson mora no centro de São Paulo. O centro de São Paulo tem problemas de segurança que pertencem ao centro. Quem mora no centro tem desafios diários no centro de São Paulo. O cara lida com aquilo diariamente.
A maneira de se comunicar sobre segurança pública com quem mora no centro de São Paulo é a mesma maneira de se comunicar com quem mora na Granja Viana, com quem mora em Higienópolis, com quem mora em cima do Shopping Cidade Jardim? Não é. São contextos, são totalmente diferentes. Se a gente não... E aí vem o desafio. A gente nunca, na minha visão, nunca precisou criar tão pouco conteúdo, mas nunca precisou criar conteúdo de forma tão direcionada. Por quê? Porque se é tão difícil chamar a atenção, nós não chamaremos a atenção, nós não capturaremos a atenção sendo generalistas. E aí o que acontece? As pessoas confundem isso. Ela fala o seguinte, olha, se eu quero falar com todo mundo o tempo todo, vai ser melhor. O político tem essa visão. O político acha que se ele for mais visto, ele é mais votado. É um puta contrassenso. O cara acha que se todo mundo vê ele, ele vai ser votado. E aí ele começa a cair nessas armadilhas, ele começa a criar conteúdo para todo mundo. Quero falar com a cidade inteira, quero falar com o estado inteiro, quero falar com o Brasil inteiro. E ele está falando com todo mundo e não está falando com ninguém. Porque quanto mais generalista ele é, menos conexão ele gera, menos engajamento ele gera, menos ele constrói bolha. Com uma bolha menor, ele tem menos capacidade de retenção. Se ele retém menos, ele não está falando com ninguém. Ele está falando, mas ninguém está escutando ele. É isso que eu quero dizer. Se a gente quer ser escutado, a gente tem que criar talvez menos conteúdo, mais conteúdo que... Vamos lá, sou candidato a prefeito do meu município. Vocês que são estrategistas aí podem me ajudar. Quantas vezes o cara precisa me ver nesse próximo mês? Ele precisa me ver 30 dias? Ou ele precisa ser impactado de verdade talvez 4, 5 vezes no próximo mês? Talvez 4 ou 5. 4 ou 5 de qualidade. Falando coisa que mede o cara. Entendeu? O desafio é... A gente Desculpa, não te ouvi. Não, perdão. Desculpa interromper, mas é que eu senti a oportunidade aqui. Quando a gente reforça para os nossos respectivos candidatos, que ele, embora ele tenha muito conteúdo, embora ele saiba de muita coisa, ele não precisa dizer tudo o tempo todo para todos os potenciais eleitores dele, né? Ou seja, mensagem direcionada, né? Distribuição estratégica, conteúdo que adere com quem efetivamente abraça a causa. É isso que você está falando. Complementando um pouco, Marcelo, para você fazer a resposta completa, pensando nisso que o Nilson disse, mas também acrescentando algo aqui. Tá, tudo bem. Eu produzo menos conteúdo, aparentemente, né? Na verdade, eu produzo mais conteúdo para públicos diversificados. Perfeito, é isso. Eu preciso falar a coisa certa para a pessoa certa, né? Não adianta eu estar... O ponto é o seguinte, num cenário tão fragmentado, nós não teremos mensagem uníssona, mensagem que vai servir para todo mundo. Isso não existe. Nós temos que personalizar. De novo, personalizar, muita gente, quando a gente fala isso, fala, mas eu vou falar então que eu sou de direita para um e de esquerda para outro. Não, esquece, tu não vai conseguir conversar com ele. O desafio é outro. O desafio é o seguinte, para eu tratar sobre segurança pública, se eu quero ser prefeito de São Paulo, eu tenho que entender que segurança pública é diferente dependendo de com quem eu falo. O que é segurança pública? Né? O que é segurança pública? O que é saúde? Saúde é um assunto complexo pra caramba de você falar com o prefeito hoje em quase qualquer cidade grande do Brasil. Por quê? Uma parte da sociedade, que eu vou investir no SUS. Cara, o cara não usa o SUS. Ele não sabe o que é o SUS. Ele nunca entrou no pronto-socorro do SUS. Existe um percentual que é assim. Existe um outro percentual que depende 100% do postinho de saúde do bairro dele. E aí tu vai falar do mesmo jeito com esse cara? Não, são abordagens diferentes. Né? E aí, tu falou muito bem ali, não é uma questão de que é menos quantidade, não é isso. Só que eu tenho que entender o seguinte, para cada fluxo de pessoas, para cada tipo de pessoa que eu quero conversar, para cada jornada que eu estou construindo, quer dizer, eu tenho um cara que é o morador do centro, eu tenho um cara que é o morador que usa o posto de saúde, eu tenho um outro cara que ele é mais ligado aos partidos de progressistas aqui da cidade e ele está muito preocupado com a questão cultural. Eu tenho aqui no mínimo 3 nichos que eu estabeleci. O nosso desafio é, como estrategista, quais conteúdos eu crio que são para os 3, quais conteúdos são para um dos 3 e quais conteúdos são para quem não está em nenhum dos 3. Que é o cara que às vezes nunca ouviu falar de mim, ele não sabe quem eu sou. Aí eu vou chegar para ele falando do posto de saúde, peraí, se eu sei quem me conhece através de um desses nichos, se eu sei quem me conhece, eu sei quem não me conhece na cidade. E se eu sei quem não me conhece, eu tenho que ter uma produção de conteúdo que é feita para me apresentar. Você que nunca interagiu na minha foto, você que nunca curtiu um vídeo meu, você que nunca me viu. Eu quero te falar que meu nome é Marcelo Natali e eu quero mudar a cidade de Atibaia. Por quê? Percebe o que eu estou querendo dizer? A abordagem é outra, o texto é outro, é tudo outro. O cara nunca te viu.
Tem gente que te vê todo dia. O cara abre o Instagram e tá a tua cara lá. E tem gente que nunca te viu. E aí tu vai falar do mesmo jeito com os dois caras? A gente não funciona assim, né? Eu acho que é por aí. Muito bem. Marcelo, você fala que o engajamento é o rei, né? Nessa perspectiva, eu entendo que a nossa lógica muda muito, porque, assim, uma boa parte dos nossos assessorados, eles sempre pensam principalmente na métrica da vaidade, né? Que é a quantidade de like, etc, etc. Quando, na prática, muitas vezes ele tem uma base gigante de seguidores, só que, assim, qualquer postagem que ele coloca lá dá duas ou três manifestações, né? Conta um pouco para a gente do pulo do gato para fazer com que isso mude de cenário. Vamos lá. Essa questão do engajamento é rei, ela pode induzir a gente a um erro, tá? Não é qualquer engajamento que serve, tá? Eu sempre faço a mesma analogia. O engajamento, ele tem duas amigas que ele nunca solta a mão delas. Você não pode ignorar os dois. Para falar de engajamento, você tem que falar desses dois primeiro. Engajamento está diretamente ligado a outros dois indicadores. Alcance e frequência, certo? Se você tiver engajamento muito alto, com frequência muito baixa, você tem um problema muito grave. Você tem um efeito chamado dispersão de mídia. Que é o seguinte, vamos lá. Nesse mês, o político falou com 1 milhão de pessoas, ok? E aí, esse 1 milhão de pessoas gerou para ele 600 mil curtidas. O cara foi um fenômeno. O cara, 60% de quem viu, engajou. Só que aí tu fala, pô, o alcance foi legal, o engajamento foi legal. No mês, hein? No mês. E aí, tu vai olhar a frequência do cara. Frequência. 1. Calma aí. O cara falou com 1 milhão de pessoas uma vez só, pô, no mês. Esses 600 mil curtidas são 600 mil pessoas únicas. Aí, algumas pessoas podem falar, não, pois então foi muito bom, pô. Então foi bom demais. Só que, gente, no mundo que a gente nem lembra o que a gente curtiu hoje, há 1 hora atrás, eu não lembro o que eu curti antes de entrar na live. O engajamento por si só, ele não serve para nada. O engajamento não é voto. Isso é um papo de maluco, engajamento é voto. Engajamento é engajamento. A gente curte aleatoriamente, curte um monte de besteira o dia inteiro. Eu curto vereadores do Brasil inteiro. Achei legal o conteúdo, eu curto, não vou votar no cara. Engajamento não significa nada a nível de voto. Agora, tem um outro ponto, que é o seguinte. O engajamento me permite... O engajamento é o que cria rastro social. Rastro social é o que, Nilson? É assim, ó. Curtiu minha foto, então eu posso anunciar para esse cara no futuro. Entrou no meu site, assistiu o meu vídeo, visitou o meu evento, foi no meu lançamento de campanha, defendeu num comentário, compartilhou nos stories. Engajamento que eu chamo é tomada de ação em relação à campanha. O cara tomou ação em relação à campanha, ele engajou. Se ele engajou, eu posso mantê-lo próximo de mim. Esse é o racional. Por que engajamento é importante? Engajamento é importante se a frequência for adequada. Frequência adequada é o seguinte. É melhor a gente conversar com... Vamos lá, a gente vai fazer uma eleição para decidir quem vai ser o presidente do marketing político no Brasil, certo? Nós temos aqui 3 profissionais na tela e temos um quarto no bastidor. E então nós somos 4, vamos fazer uma chapa para eleger o Nilson presidente do marketing político no Brasil. Certo? O Nilson é nosso candidato, nós somos a chapa de apoio ao Nilson. E o job é esse, o projeto é esse, tá? Aí a lógica é a seguinte, a gente tem direito a falar 100 vezes com as pessoas. Daria para falar uma vez com todos os 100 que votam, os 100 votantes para presidente do marketing político no Brasil, ou a gente pode falar 10 vezes, por 10 mensagens, com 10% dessa base, com 10 pessoas, e usar essas 10 para conseguir os votos. Qual estratégia vocês buscariam? Qual vocês acham mais adequado? Me parece mais adequado falar com os 10%, né? Que vai ajudar a mobilizar o resto. 10 vezes. Sim. Exatamente. A lógica é essa. A lógica, o racional online é esse. Nesse racional, a pessoa que engaja, a pessoa que participa, ela não é necessariamente o eleitor final. Ela é quem pode mobilizar um voto para mim. O cara que está na minha rede, que entra no meu Instagram e fala, vereador, seu trabalho é maravilhoso, você mudou o meu bairro. Esse cara não é um voto. Ele pode ser 30 votos se eu trabalhar ali bem. Percebe? O que muda nisso? Por que eu falo da frequência? Um
grande alcance, num relatório de tráfego, num relatório de performance, o político acha maravilhoso. Você falou com 1 milhão de pessoas, cara, parabéns, você é muito bom, você é fantástico. Agora, é muito melhor que ele tenha falado com 100 mil por 10 vezes no mês. É muito melhor. Então, não basta ter bom engajamento se a frequência for baixa. A frequência tem que ser alta. Porque se a frequência for baixa, ele está falando 1 vez por mês com a população. Ou 2 vezes. Ele tem que falar 10. 10 para ser visto por 3 ou 4 vezes. O cara não lê o conteúdo, ele vê um pedacinho. E aí, para somar nesse caldo todo, né? Se eu tenho tudo isso, Nilson, qual é o conteúdo? Se eu vou falar 10 vezes com os meus 10 e não 1 vez com 100, o conteúdo é o quê? É vote em mim, vote em mim, vote em mim, vote em mim? Não. Claro que não. Claro que não. Entendeu? Só que o político ainda está com a cabeça do vote em mim. Ainda está com a cabeça do eu sou o melhor candidato, vote em mim. Eu costumo dizer o seguinte, o político brasileiro, médio, ele se acha tão irresistível, tão maravilhoso, tão fantástico, tão sensacional, que ele fala, se esse marqueteiro aqui fizer os caras me verem, acabou, eu estou eleito. Se o cara bater o olho em mim, o voto é meu. Só que o cara esquece que os 400 candidatos a vereador serão vistos. Os 2.000 candidatos a vereador em São Paulo serão vistos. Pode ser uma passadinha na tela, pode ser um santinho, o cara vai ser visto. Se você vai votar nesse cara, é muito difícil. E eu acho que você tem mais chance de convencer alguém aparecendo 10 vezes no mês do que aparecendo 1, entendeu? E como tu não tem recurso para ser visto 10 vezes no mês por todos os eleitores de São Paulo, é melhor que você escolha uma fatia bem escolhida, que você mande a mensagem certa, por 10 ou 12 vezes, ou 15 vezes, e que você consiga fazer isso. Eu tenho um baita case, não sei se é o tempo que a gente tem aqui, eu vou falar bem rapidinho. Pode ser. Eu tenho um case legal em Brusque, cara. Na eleição suplementar agora, a gente fez uma campanha em Brusque, dia 3 de setembro. E a gente estava num cenário lá muito complexo, porque a gente tinha... Eu já tinha feito a eleição de prefeito lá antes, o prefeito foi cassado, junto com o Luciano Hang e tal, e o presidente da Câmara, que também era meu cliente, foi candidato a prefeito, assumiu como prefeito e foi candidato a prefeito, e era um cara super jovem, 34 anos, o nome dele é André Vec. E a gente tinha lá o seguinte cenário, na cidade, 80% dos votos na eleição estadual foram para o Bolsonaro, e 20% para o Lula. E nós tínhamos 3 candidatos na direita e 1 candidato na esquerda. E o candidato da esquerda era um ex-prefeito, muito bem conceituado, muito bem avaliado. O que a gente fez? Primeiro vídeo da campanha, começou a campanha. Trabalhamos com um vídeo que ele tinha o seguinte objetivo, falar com a cidade inteira de Brusque e ver quem retinha, quem ficava no vídeo. O vídeo tinha 1 minuto e meio e era um vídeo totalmente anti-PT. Ele não falava do nosso candidato. Todo mundo começou a campanha se apresentando. Oi, eu sou não sei quem, eu sou não sei o quê. A gente se apresentou. A gente começou a campanha, primeiro dia, muita mídia paga, cobrimos a cidade inteira em 40 e poucas horas, já tinha sido visto por toda a cidade. Falando o quê? O PT quer se vingar de Brusque. Lula quer se vingar de Brusque. Lula quer se vingar de Brusque, blá, 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 blá. Para que serve esse vídeo? Qual é a função do vídeo na campanha? O hábito do usuário em relação a esse vídeo, eu separo quem pode votar em mim de quem não irá votar em mim em nenhum cenário. Com um corte simples, o hábito do usuário. O usuário que é pró-PT, ele não vai ficar 1 minuto e 40 assistindo um vídeo batendo no PT. Não. Ele não vai entrar ali, comentar, falar, tamo junto, fora petezada, tal. Esse cara não necessariamente, o bolsonarista que eu filtrei ali, não necessariamente vai votar no meu candidato. Mas ele pode votar no meu candidato. Ele não rejeita o meu candidato, que é oficialmente bolsonarista. Ele pode votar em qualquer um dos 3 bolsonaristas. Mas ele não vota no petista. O que eu estou fazendo ali? Eu acabei de pegar o público que era, por exemplo, 100 mil pessoas e acabei de tirar 30%. Ó. Esses 30% não me interessam. Nos próximos 40 dias da campanha, eu não vou gastar R$1 para falar com esses 30% que rejeitam o bolsonarismo ou que é petista. Não é o meu público. Sobrou 70%. Esse 70%, que é o que me interessa, eu fiz o vídeo para descobrir quem são esses 70%, esse 70% a gente falou em 45 dias, 43 vezes, em média. Quer dizer, o cara me viu todo dia. Daí eu tenho um trabalho para o time de conteúdo que faz sentido. Eu posso falar lá para o cara que está coordenando a campanha, coordenador, seguinte, ó, eu consigo falar com essa base todos os dias. Agora o teu desafio é o que eu falo para convencer o cara que já é bolsonarista, que tu pode falar com ele como se estivesse falando com um bolsonarista, porque não é um cara de esquerda, é um cara que se identificou com o primeiro vídeo. E como é que eu continuo falando com esse cara? Como é que eu mantenho a conversa? No fim dessa história, a gente conseguiu fazer a maior votação da história de Brusque.
mesmo com 4 chapas, nosso candidato fez 40% dos votos. Ele nunca tinha sido candidato a prefeito, tinha feito 1.700 votos para vereador, fez tipo 40 mil votos para prefeito. E num trabalho que é o quê? No caso de Brusque, reforçar com quem pode votar em você, namorar com quem pode votar em você. Esse foi um exemplo de uma cidade pequena, então é mais fácil entender isso porque a dinâmica é cidade menor. Agora, se a gente olhar para uma cidade tipo São Paulo, capital, com quem que o Guilherme Boulos tem que falar? Com quem que a Tabata tem que falar? Esse crescimento, ele é sempre de dentro para fora, ele não é uma coisa de tipo, vou jogar uma rede de pesca e falar com São Paulo inteira. É impossível fazer isso. Não existe como, eu quero falar a Tabata, o Boulos, a Marina, o Ricardo Nunes, eles terão que escolher com quem falar. Ou eles falarão uma vez na campanha inteira, porque a cidade tem 15 milhões de habitantes, entendeu? É uma coisa, é um gigante. Em todas as cidades do Brasil isso vai se repetir, porque em São Paulo também tem um orçamento maior, ok, mas tem muita gente. Tu vai para uma cidade menor, tu pode falar com a cidade inteira 3 vezes, ou pode falar com quem pode votar em ti 40. Tu vai escolher quem? Numa campanha de vereador, uma campanha proporcional, é mais grave ainda. Se tu ficar falando com todo mundo, você não vai fazer nada na internet, você não vai construir nada. Bacana. Esse caso de Brusque aí, inclusive, um amigo nosso estava como secretário lá, o Zé Henrique, que era do Renova. Estava nessa campanha que eu estou, cara. Estava com o Zé Henrique, estava na mesma campanha que eu estava. Isso. Ele foi para lá quando o presidente da Câmara assumiu a prefeitura, ele foi e virou secretário lá, saiu do Renova para ser secretário lá. Eu acompanhei de perto esse processo. E, de fato, teve essa fragmentação dos outros, né? Segundo colocado, parece que ficou com 17 mil votos, vocês com 27 mil, depois teve um outro com 14 mil e pouco, que era do PT. Então, a coisa ficou, de fato, super interessante, e esses 40% dos votos foram bravos, né? Porque puxar 40% tendo mais 2 candidatos de direita é coisa complicada. Não, né? E o Zé Henrique, quando ele chegou, o Zé acabou sendo praticamente o coordenador da campanha lá. Ele estava, digamos assim, no campo político, ele era o coordenador da campanha. No campo do que diz respeito assim, a estratégia geral da campanha, vinha dele. E na comunicação foi uma coisa interessante. Não tinha essa figura do marqueteiro, aquela coisa, o marqueteiro não tinha. Era um grupo de profissionais, né? Então, tinha eu, tinha o Zé, tinha o Laércio nas pesquisas, tinha o Vitor e o Marcos na parte de produção de visual. Então, a gente tinha um time bem completo, mas totalmente colaborativo. Foi uma campanha muito moderna, assim. Não foi uma coisa que muito mais horizontal do que o normal, numa campanha política. E eu acho que isso fez funcionar muito bem, e muito foi por culpa do Zé, ali, que chegou com uma visão muito aberta. O Zé Henrique é muito gente boa e muito capaz. Ô Marcelo, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho como que foi essa ideia do Compol, né? Como é que você está visualizando isso, né? E projetando isso para esse ano de 2024. Cara, o Compol é aquele tipo de sonho que deu certo, sabe? Aquela coisa que tu fez e, putz, deu certo, eu acho isso aqui. Eu nunca tinha participado, eu sempre participei de muitos eventos, cara, sempre Digitalks, RD Summit, eu sempre fui para muito evento de marketing. E, como profissional de comunicação política, sempre tive em eventos de política, mas aí de políticos, eventos de políticos, encontro regional do MDB do Oeste de Santa Catarina. Então, eu sempre tive. Mas eu nunca tinha falado para pares meus, eu nunca tinha participado de um evento para falar para outros profissionais de marketing. Eu estou num estado aqui que é Santa Catarina, é um estado relativamente pequeno, é um estado que a gente tem muita importância para a comunicação política, é um estado que, se a gente for olhar a importância das campanhas aqui, ela é muito grande, que tu não se elege com campanha tosca, é um estado que a comunicação é muito valorizada aqui, muito valorizada. E que a gente também tem em Santa Catarina um mercado muito unido, nós temos profissionais integrados, a gente não tem treta, a gente não tem rolo, todo mundo está bem. É um mercado muito unido, no sentido não de não concorrer a gente concorre, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas no sentido de que tem muito mercado e todo mundo joga junto e se indica e se dá bem. Quando eu tive a oportunidade de participar de um evento há um ano atrás, logo no primeiro dia do ano legislativo do ano passado, que foi o Reboot. Fui para o Reboot, a convite do Fred na época, e eu fui muito nervoso. Falei, cara, eu já falei tanto para político na minha vida, mas para pares é muito diferente. Uma coisa é eu falar o que eu estou falando para vocês aqui para um político, e outra coisa é eu falar para alguém que, tipo vocês, profissionais com mais experiência do que eu, com mais conceito de mercado. O cara chega, pô, é outro desafio.
E aí eu falei, poxa, vou lá, fui, falei, gostei muito, e voltei para Santa Catarina. Na época, eu já estava, um ano antes, eu tinha participado de um evento em que a gente, chamado Summit Cidades, que eu participava do marketing desse evento, da produção de comunicação. A minha agência já atendia. E eu fiz um painel sobre comunicação política no Summit Cidades. Quando eu voltei para cá, tem o Marcos, que é um grande amigo meu, é outro realizador do Compol, eu falei, Marcos, cara, nós temos que fazer um evento de comunicação política, cara, dentro do Summit Cidades. Já tem a estrutura, o evento já é grande, a gente já reúne todos os prefeitos do estado praticamente aqui, a gente tem que fazer um negócio desse nível, e eu acho que se fizer, fica muito legal. Cara, aí começou uma loucura que deu muito certo. Eu comecei a convidar quem eu conhecia, que era muito pouca gente, eu conhecia pouquíssimas pessoas. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Eu convidei o Laércio Menegas, que é um cara aqui do estado, que eu não conhecia pessoalmente, conhecia de mercado de Santa Catarina, mas era do meu estado, eu tinha que chamá-lo. Então eu liguei para o Laércio, Laércio, queria te convidar, o meu nome é Marcelo. O Laércio convidou o Lucas Pimenta e Emerson. Aí a Gisele Metter veio para um evento em Santa Catarina, encontrei ela pessoalmente, convidei a Gisele. E assim a gente começou a construir. Então começou, vem a Gisele falou, convida o Fabrício Moser, eu convidei o Moser, e aí assim a gente foi, convidando. E no final a gente fez um evento com 66 palestrantes de 16 estados. A gente reuniu um pouco mais de 3.500 pessoas e tomou uma proporção depois até maior do que eu esperava, porque a gente acabou tendo convites para levar esses eventos para os estados, fazer edições regionais. No ano passado a gente fez João Pessoa, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, fizemos em Santa Catarina, em 3 cidades fora de Florianópolis, fizemos em vários lugares, e acabou virando um grande movimento, cara, que eu acho que eu particularmente não tenho muita noção do tamanho disso, às vezes, porque eu não vivi o mercado de marketing político antes do Compol, eu só entrei nele com o Compol, então para mim sempre foi assim, sempre foi desse jeito, mas eu acho que o papel do Compol, e é o que eu tenho tentado construir para frente, é um papel de abrir palco. E quando eu falo de abrir palco, eu estou falando de abrir palco porque é um mercado nosso que precisa muito de referência. O nosso mercado tem grandes profissionais, cara. A gente tem hoje, vou dizer caras para referência para mim, por exemplo, tá? Para mim, por exemplo, Marcelo Vitorino foi uma puta referência. Não tem como não ser. Para todo mundo que é profissional do mercado, e eu não falo nem em relação eu, por exemplo, nunca fiz curso do Marcelo, mas é um cara que quando você olha alguém fazendo algo legal, ou dando certo nesse mercado que você está atuando, e você olha, pô, realmente dá para fazer aquilo ali, dá para chegar longe, dá para fazer coisas legais. É aquela coisa que você falou do marqueteiro no começo, o cara é marqueteiro. Pô, é até mal visto em alguns lugares, o cara trabalha com marketing político. Aí tu olha alguém fazendo bem, poxa, o que faz o Emerson hoje, o que faz a Gisele hoje. Eu olho para esses profissionais e falo, pô, existe onde crescer no mercado, existe para onde ir. Faz sentido eu gastar energia aí dentro. Tem bons cases, tem boas coisas sendo feitas. E não necessariamente, aí fugindo dessa seara da internet, tem grandes profissionais no Brasil. O Brasil tem profissionais em todas as câmaras bons, gente. Em cada Assembleia Legislativa tem gente boa. Tem gente aí, cara, fazendo urgência para gabinete de deputado federal. O cara faz tudo. Ele cria conteúdo. Tem muita gente boa no mercado. Só que essas pessoas precisam de palco. A gente precisa botar os bons exemplos no palco. A gente precisa falar, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trouxe para o Compol a Richelle. A Rit é assessora da Aniele Franco. Cara, ela deu uma aula para a gente de comunicação política. Uma aula. E a Rit é assessora. Assessora, anda do lado, tira foto, faz tudo. E ela deu uma aula de comunicação política, de visão do processo político, de visão da comunicação no processo político. E isso, na minha leitura, é o grande ponto que um evento de comunicação política pode dar para profissionais. Eu sempre digo isso, eu já recebi muitas críticas nisso, porque, 40 minutos é muito pouco, tu bota 40 minutos, ninguém fala nada em 40 minutos, ninguém ensina nada. Não é para ensinar, não é aula, não é curso. A gente vem trocar informação, a gente vem aprender com quem fez e deu certo, a gente vem ver o que funcionou, a gente vem pegar um insight, e é nesse sentido que eu tenho conseguido construir o Compol. A gente tem, para esse ano, muitas edições regionais marcadas, nós vamos ter Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro de novo, temos confirmado Manaus, temos Salvador, temos Brasília, nós temos um monte de eventos pela frente, e temos em junho mais uma edição do Compol Brasil em Florianópolis, que eu espero que a gente faça o maior evento de marketing político do Brasil mais um ano, eu espero fazer um grandíssimo evento, não grande no sentido de público, mas grande na capacidade de reunir o mercado, apesar do que nos desune,
pelos argumentos que nos unem, pelas coisas que nos unem, que é fazer uma boa eleição, que é se preparar para um processo eleitoral que vai demandar muito do mercado. Eu acho que o nosso mercado tem players importantes que eu quero reunir aqui. Posso citar, por exemplo, o Camp, acho que tem que estar presente. Faço parte do Camp, mas acho que o Camp institucionalmente, eu vou fazer o que puder para trazê-lo junto, para envolver todo mundo que está nesse mercado, e não em grupo A, B ou C, mas todo mundo que atua no marketing político e que, como eu falei com o Nilson e com todos nós, que apesar do que nos desune, faz parte desse processo e de um mercado que está crescendo muito e que vai ser testado e provado nas eleições de 24, pela sua capacidade de atender um mercado que vai demandar isso e que certamente não vai encontrar profissionais que deem conta, digamos assim. Muito bem, Marcelo, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer demais pela sua participação, né? Mas antes da gente fechar, né, eu quero que você deixe um recado aqui para os profissionais de marketing, de comunicação governamental e marketing político, para que a gente tenha a possibilidade aí de enxergar, para que eles tenham também a oportunidade de enxergar, né? Na hora em que você fala especificamente sobre profissionais que estão hoje, vamos dizer assim, por trás das cortinas de todo o ente político, né? Gente profissional que tem condição, inclusive, de compartilhar conhecimento, né? Eu vejo muito claramente essa diferença entre a proposição do Compol, né, onde a gente tem a oportunidade de dar palco para pessoas que deveriam já estar lá, né, que deveriam estar compartilhando conhecimento, né, mas numa perspectiva diferente, onde a gente tem aí a chance de fazer um caminho que seja mais inspirador, que nos motive mais e mesmo diante de uma disputa iminente, né, onde a gente tem a possibilidade de praticar muito mais cooperação do que simplesmente competição pura e simples, né? Nessa perspectiva. Fala um pouco para a gente. Na verdade, que assim, queria perguntar milhões de coisas para você ainda, porque eu sei que você tem muito conteúdo, tem muita coisa para dizer, mas já vou deixar aqui o convite, né, para você voltar em breve. Vai ser um prazer. Fala, por favor. Não, eu ia só dar um exemplo do que você está falando, Wilson. Acho que o nosso mercado é muito, muito legal, cara. Eu conheci tanta gente no marketing político nesses últimos 6 meses. A gente fala do Compol, às vezes parece que tem muito tempo. O Compol foi há 6 meses atrás, o primeiro. Então é tudo muito novo para mim, é tudo muito recente. E eu conheci muita gente, cara. Conheci muita gente, assim. Tipo assim, eu fui em todos esses Compols regionais, eu fui para Paraupebas agora no final do ano. Então, quer dizer, eu conheci gente, profissionais. Vou te dar um exemplo, eu fui para Paraupebas, conheci um cara chamado Gualberto. O Gualberto hoje é da minha comunidade, lá do Clube do Carteiro. O Gualberto é um ex-deputado estadual, o cara foi 15 anos deputado estadual e virou profissional de marketing político. Cara, o conteúdo que esse cara tem para trocar com nós profissionais de marketing, com uma visão de quem teve com o político, é muito relevante, é muito legal. Eu conversei com o cara 1 hora, eu poderia ter ficado um dia conversando, porque é uma outra ótica, outra maneira de ver, a maneira que ele enxerga, a maneira como um político do Pará, lá de Marabá, enxerga a política, não é a nossa maneira de enxergar, é outra visão. Eu tenho, para mim, o case do Compol, tem um rapaz chamado Alisson Magalhães, depois pesquisem sobre esse cara, o Instagram dele é Metanoia Política. O Alisson é aqui do meu estado, ele é chefe de gabinete de uma cidade chamada Palmeira. Palmeira é uma cidade minúscula, perto de Lages, lá na Serra Catarinense. E o Alisson é um cara que ele é pastor de igreja evangélica, e ele é profissional de marketing, cara. E eu conheci esse cara no Compol de Florianópolis, eu apresentando o evento no palco, e esse cara veio pedir para tirar uma foto comigo. Eu já falei, meu Deus, o que o cara quer tirar foto comigo? Que loucura é essa? Aí tirei a foto com esse cara que era o tal do Alisson. Hoje em dia, o Alisson já palestrou em 2 Compols. Ele estava no público lá. E ele estava lá no público, e é isso que é a grande sacada. O Alisson é um profissional de marketing que conhece o público evangélico como ninguém, cara. A dinâmica das igrejas, a estrutura das igrejas, de cada uma delas. O cara tinha livro escrito. Ele tem um livro chamado Cristianismo 2.0, que conta a estrutura das igrejas evangélicas. A palestra desse cara, gente, sobre como conversar, como interagir com o povo de Deus, o povo evangélico, é absurdo, cara. É absurdo. É um negócio que você não vai achar em livro nenhum, que você não vai achar obra escrita. E é uma coisa que, assim, com todo respeito ao mercado de marketing político, ninguém tinha pronto. Esse cara tinha isso pronto, ele tinha um livro escrito. Eu chamei esse cara para palestrar, ele, mas tu acha que eu devia ir? Eu falei, cara, você tá de brincadeira. Como é que foi a história desse cara? Eu chamei ele para palestrar por causa de um papo que a gente teve. Eu falei, cara, vou ter o Compol em Blumenau. Se tu quiser, tu é meu convidado para palestrar. Ele vai palestrar, eu falei, vou palestrar, claro, se vira aí, dá teu jeito. Ele foi
E, na época, o Gilmar Arruda estava conversando com ele no WhatsApp, falou, irmão, não precisa pensar no teu tema é as igrejas, pô. Tu fala de igreja, tu entende tudo de igreja, o tema tá pronto. Cara, a palestra do cara é uma aula. Como lidar, tom de voz, o que valoriza, o que não valoriza. Tudo. Tá ali um DNA do cristianismo no Brasil. O cara acertou a mão demais. Outro caso, Tuliana. Tuliana é uma assessora, ela trabalhou muito tempo com o deputado Daniel Freitas, aqui de Santa Catarina. Tuliana Rosa é o nome dela. E a Tuliana é uma profissional aqui de Santa Catarina que eu já conheci o trabalho dela, mas não a conhecia. Já de bastidores, já tinha cruzado com ela, mas nunca tinha conversado com a Tuliana. E aí a Tuliana, chamei ela para o evento, mandei um ofício para ela, convidando, né? Tuliana, queria te convidar para palestrar aqui no Compol e tal. E ela me contou meses depois que quando ela recebeu o ofício, ela achou que o ofício era para ela ir no evento assistir. E o ofício era para ela ir palestrar. Nunca tinha feito uma palestra na vida. De lá para cá ela já fez 10. Entendeu? Por quê? Porque ela é muito boa. Mas é aquela coisa, é uma profissional de assessoria de imprensa, que está lidando dia a dia de Câmara dos Deputados há 7, 8 anos. Todo dia, lidando com o veículo nacional. Essa experiência não está sistematizada hoje num curso. Esse pessoal que está fazendo isso não tem um curso pronto online, não tem. É gente que está no mercado, atuando, lidando com a comunicação pública o dia todo. Ô Marcelo, um parêntese sobre a Tuliana. Em função da atuação dela no Compol, eu a convidei, a pedido do Renova BR, para palestrar para o Renova BR e ela já palestrou. Pô, que massa, cara. Cara, a Tuliana virou uma grande amiga minha e ela é um talento disso, gente. Ela sabe tudo da assessoria, tudo. Porque, de novo, não é alguém que veio vender curso. Não, ela é profissional, ela vive disso. Ela respira isso, ela faz isso todos os dias. Então, quer dizer, eu boto ela para fazer uma palestra sobre isso, gente, a gente ficar 1 hora perguntando para ela sobre... Pode ficar o dia inteiro, ela vai trocar o dia inteiro. Porque ela vive aquilo ali, ela tem história para contar, tem case. Então, acho que o Compol é isso. O Compol é isso. Eu comentei com o Nilson quando a gente se conheceu, eu tenho feito muita política com o Compol, muita. Por quê? Porque é difícil agradar todo mundo, é difícil caber todo mundo no palco. E então eu tenho sofrido um pouco com isso até, mas eu acho que a gente tem se dado bem nesse sentido, porque tem em 6 meses bons frutos, a Tuliana é um deles, o Alisson é outro deles, e tem muitos outros, eu estou citando 2, mas tem centenas de outros, e eu acho que se a gente conseguir seguir nesse caminho por mais algum tempo, nós vamos deixar muitos frutos muito bons aí pelo mercado, e para todos nós, para a Alcateia, para todo mundo, porque eu defendo muito o seguinte, quanto mais plural o mercado de marketing político for, quanto mais visões de mercado, mais iniciativas, mais eventos. Eu hoje, cara, o Compol, se você for fazer um evento aí na cidade de vocês, o Compol apoia, a gente tem o maior prazer em divulgar, a gente tem que ter eventos demais, cara. Quanto mais iniciativas, mais eventos, mais coisas pipocando pelo Brasil, mais gente capacitada, todo mundo que já está no mercado ganha. O que o nosso mercado não ganha é quando a gente simplesmente fecha ele. Quanto mais fechado for o nosso mercado, pior para o mercado. Porque a gente vai cada vez mais aceitar rótulos ruins, aceitar coisas negativas. Não existe mercado bom que não é diverso em nenhum lugar do mundo. Então, esse ponto é positivo para todos nós e eu quero deixar minha contribuiçãozinha ali, acho que eu estou fazendo a minha parte. Bacana, parabéns. João, vamos encerrar com a nossa chamada aqui, então? Vamos. A gente acabou não combinando com o Marcelo antes, mas acho que era bom. Não combinamos antes não, né, rapaz? Ô, Marcelo, é o seguinte, no final desse quadro nosso, a gente pede para o convidado falar junto com a gente o nome do quadro, que é Marqueteiro Não, tá certo? Então, a gente faz uma contagem até 3 aqui, e eu, você e Nilson juntos vamos falar o Marqueteiro Não. Vamos lá, você topa? Bora lá. Então, vamos lá, hein? Faz a contagem aí, Nilson. 3, 2, 1. Marqueteiro Não. Beleza, ficou muito bom, ficou parecendo, eu lembro do Manhattan Connection que tinha na Globo News. Eles tinham um negócio assim também, que não sei se vocês pegaram de lá a referência, mas eles tinham um final de quadro que era todos juntos, tipo, falando, ficava muito bom também. E era várias televisões, vocês lembram disso? Não, era um em cada país, e aí ficou igualzinho isso aqui. Muito bom. É uma boa memória, uma boa referência, mas de verdade a gente não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso, não. Mas valeu, Marcelo, obrigado demais por esse papo com a gente, né? Aqui no nosso quadro Marqueteiro Não. Nilson, obrigado. Antecipadamente. E a gente volta para a semana, né, Nilson? Esse programa ele fica no ar direto, então você pode acessar, você que está com a gente nessa segunda-feira ao vivo, você pode acessar todos os dias da semana.
você pode, a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, perder o sono de madrugada, vai lá e vai ver o Marcelo Natali falar nessa conversa boa que ele teve com a gente, muito ilustrativa, muito qualificada, profissional do ponto de vista de informação. Então, a gente agradece demais a presença do Marcelo e sucesso cada vez maior para ele, para a empresa dele e para o Compol. Não é isso, Nilson? Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Já fica aqui o convite para voltar, né? Porque faltou muito assunto aqui para a gente. Você viu que é só você instalar o dedo que eu estou chegando. Tamo junto. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Grande abraço. Tchau, satisfação, Marcelo. Alcateia Cast. E o programa de hoje foi especial, o nosso Alcateia Cast, com o Marcelo Natali. Quanta coisa boa que a gente ouviu dele. Profissional de primeira linha, que faz o Compol e que tem um trabalho fantástico nessa área de distribuição, nessa área de tráfego, e que ensinou muito para a gente hoje, não é mesmo, Nilson? Muito boa conversa com o Marcelo, e em especial me interessou bastante entender um pouco do que afinal de contas é o Compol, né? que não tem a pretensão de simplesmente compartilhar conhecimento, mas que acaba inspirando muitas vezes os profissionais que estão nos bastidores dos entes políticos. Muito bom saber. Obrigado, Marcelo, e obrigado pela sua audiência. Obrigado pela audiência de você que está aqui com a gente. Não importa o horário, você pode assistir a qualquer momento. É só entrar lá no YouTube da Ligue TV que você vai ter o Alcateia Cast para poder assistir, curtir e compreender um pouco melhor esse nosso mundo do marketing político. Alcateia Cast, um programa da Alcateia Política na Ligue TV. Até um próximo encontro nosso, gente. Abraço. Abraço, até lá.